Irmão e irmã, o Evangelho desta quinta-feira, dia 6 de janeiro, Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22, vai nos ensinar que precisamos cada vez mais conhecer Jesus Cristo. Porém, conhecer Jesus Cristo é diferente de conhecer uma pessoa, uma cidade ou uma coisa. Sabe por quê? Porque o conhecimento que devemos ter de Jesus Cristo não tem um limite. É um conhecimento progressivo. Uma das formas de conhecer Jesus é através do catecismo. E por falar em catecismo, acredito que seja necessário esclarecer o que é catecismo. Muitas vezes, confundimos catecismo com os ensinamentos dados às crianças como preparação para a primeira comunhão. Isto a gente chama de catequese. Mas o catecismo não é simplesmente algumas coisinhas que são ensinadas para as crianças que estão se preparando para fazer a primeira comunhão. Podemos dizer que o catecismo é uma espécie de livro que contém a doutrina, os dogmas e os princípios da fé da Igreja Católica. Todos nós devemos conhecer o catecismo, isto é, todos nós devemos conhecer os ensinamentos da nossa Igreja. Esta é uma falha muito grave na Igreja Católica, pois uma grande parte dos católicos não conhece o que ensina o catecismo. Portanto, não conhece os ensinamentos da Igreja. Aliás, o que mais ouvimos hoje são pessoas dizendo quais são as suas opiniões sobre isto e sobre aquilo. Mas o certo não é simplesmente as pessoas terem suas opiniões. O certo é cada pessoa saber quais são os ensinamentos da Igreja sobre os diversos assuntos. É claro que você pode questionar os ensinamentos da Igreja sobre os assuntos que você discordar. Mas antes de qualquer discordância, primeiro você deve conhecer o que a Igreja ensina. Podemos e devemos conhecer Jesus através do catecismo. O catecismo nos ensina muitas coisas sobre a vida de Jesus. Por isto, devemos estudar o catecismo. Mas só o catecismo não é o suficiente. O catecismo é só um passo para conhecer Jesus. Não basta conhecer Jesus só com a mente. É necessário conhecer Jesus no diálogo com Ele. Para conhecer Jesus, é preciso falar com Ele na oração. Se não rezamos, se não falamos com Jesus, não vamos conhecê-lo. Além de falar com Jesus, é preciso dar mais um passo na busca de conhecer Jesus. Um passo fundamental. Que passo é este? Para conhecer Jesus, é preciso caminhar com Ele. É preciso ir com Ele. Nós estamos sempre indo, mas não vamos sozinhos. É preciso ir com Jesus. Mas você sabe o que acontece quando começamos a andar com Jesus? Na medida em que caminhamos com Jesus, nós vamos descobrindo que Ele é fonte. Isto é muito importante. É necessário conhecer Jesus como fonte. Às vezes, achamos que para conhecer Jesus, basta saber que Ele nasceu no Natal, em Belém. É claro que é necessário ter essa informação. Às vezes achamos que para conhecer Jesus, basta saber que Ele é filho de Maria e José. É claro que também esta informação é necessária.
Às vezes, achamos que para conhecer Jesus, basta ter conhecimento dos milagres que ele fez. É claro que é importante ter conhecimento dos milagres realizados por Jesus, pois estes milagres são sinais enriquecedores da nossa fé. Às vezes achamos que basta saber que Cristo morreu pregado na cruz e que ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. É de máxima e extrema importância que acreditemos que isso aconteceu de fato, pois a nossa fé e a nossa salvação se baseiam na morte e ressurreição de Jesus. Mas o Evangelho de hoje mostra para nós que precisamos conhecer Jesus de forma mais profunda. Mas será o que significa conhecer Jesus mais profundamente? Conhecer Jesus mais profundamente é descobrir que Jesus é fonte e que só em Cristo e só nele encontramos a verdadeira fonte. Jesus é fonte de vida, sobretudo da vida plena, da vida eterna. Jesus é fonte de amor, sobretudo do amor profundo, do amor com paixão. Jesus é fonte de luz. Jesus é fonte da verdade. Jesus é fonte da coragem, coragem que não nos deixa desistir. Jesus é fonte da verdadeira alegria, daquela alegria que a gente sente independente do que está acontecendo. Jesus é fonte de paz, daquela paz que vem do céu, daquela paz que vem de Deus. Jesus é fonte de libertação, libertação que não nos deixa ficar presos em nenhuma forma de escravidão. Jesus é fonte da graça. Só em Cristo está a plenitude da graça, pois Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, vamos refletir a mensagem de hoje. Qual a parte desta mensagem que você achou mais interessante? Uma das formas de conhecer Jesus é através do catecismo. Podemos dizer que o catecismo é uma espécie de livro que contém a doutrina, os dogmas e os princípios da fé da Igreja Católica. Será que você tem um bom conhecimento sobre os ensinamentos da Igreja? Ou será que você confunde ensinamentos da Igreja com opiniões particulares de pessoas que nem sabem o que estão falando? Nós estamos sempre indo, mas é preciso ir com Jesus. Mas será que você deixa Jesus andar com você? Será que você deixa Jesus se envolver com tudo o que você faz? O Evangelho de hoje mostra para nós que precisamos de conhecer Jesus de forma mais profunda. É preciso conhecer Jesus como fonte. Você tem Jesus como fonte de coragem?
Você tem Jesus como sua fonte de paz? Você tem Jesus como sua fonte de graça?